E, professor, nesse estudo o senhor fala que na segunda-feira, estamos hoje sexta-feira, né? O presidente Lula teve mais do que o triplo de interações. Eu li hoje nas redes sociais, não sei se está correto, que teria 7 vezes mais. O senhor tem números mais atualizados dessas interações nas redes sociais? Olha só, meu laboratório tem, mas eu cheguei hoje do exterior e eu confesso para você que eu não olhei. Mas o número vai por aí mesmo. Por uma razão muito simples. Você não está fazendo uma disputa tradicional de um núcleo à direita e um núcleo à esquerda. Você não está só na polarização. Esse processo galvanizou o centro do Brasil também. O brasileiro ele é muito nacionalista nesse aspecto. A gente lembra desde o passado, campanhas pela Petrobras, etc., petróleo é nosso. A gente começa a pensar na história do Brasil. A história do Brasil é uma história de muita força de proteção da unidade nacional, né, da nossa soberania. Então, essa é uma questão assim que ninguém nunca viu uma coisa. Eu lembro uma coisa semelhante quando foi antes de 64, né, quando o João Goulart ainda era presidente, e que o governador Carlos Lacerda foi a Washington. Então, existem registros históricos disso, mas desde então você não vê uma coisa tão assintosa assim. Isso foi realmente muito complicado e naturalizar isso é muito difícil. É claro que isso tudo, veja só, é uma oportunidade, digamos assim, de ouro para o governo. Mas o governo vai ter que saber usar isso muito bem. Por quê? Não adianta também fazer um discurso meio patético, meio ridículo contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma relação histórica gigantesca com o Brasil, tem interesses econômicos muito fortes com o Brasil, muitas coisas unem esses nossos dois países. Então, o governo brasileiro, nesse momento, tem que ter uma serenidade, realmente saber negociar a situação ao mesmo tempo em que denuncia, digamos assim, a tentativa de naturalizar uma interferência externa num processo interno absolutamente amparado na legislação brasileira. Então, assim, nós não somos Venezuela, nós não estamos caminhando para uma ditadura, o país é livre para se falar o que se quer, a discussão de liberdade de expressão nas redes ela é garantida, a não ser que você use as redes para destruir a democracia, que essa é uma questão muito central. Então, o que se vê assim olha, eu fico pasmo da gente ter chegado nesse ponto. E eu entendo tarifas econômicas dentro de um contexto geopolítico, mas o que a direita no Brasil fez foi um erro estratégico muito grave para ela própria, porque ela atrelou o seu destino não só a uma coisa que é contraditória ao seu próprio discurso, mas, ao mesmo tempo, atrelou uma situação geopolítica que ela não controla. Então, eu acho que é uma situação bastante complicada. Foi um erro estratégico que vai custar muito caro à direita, na minha opinião. Agora, quero saber se o governo e o campo, digamos assim, que está no entorno do governo, de base do governo, vai saber aproveitar isso com uma serenidade, com sabedoria, né? E não afrontando de uma forma assim ridícula assim, os Estados Unidos. Vão colocar o jogo como, por exemplo, outros países fazem, como o Canadá fez, como os europeus estão tentando fazer, como a China faz. Ela senta para negociar, mas ela não abre mão. Eles não abrem mão, o Canadá não abriu mão em momento algum do seu orgulho nacional, das suas instituições, em momento algum. E olha que se colocou que o Canadá seria viria a ser um Estado americano. Veja como é que eles operaram e discutiram. A gente tem que ter essa maturidade também. Teremos? Eu não sei, está em aberto.